Olá, muito boa tarde, meus queridos amigos e amigas do Facebook. Hoje, 25 de dezembro, data em que a humanidade em peso comemora o nascimento de Jesus Cristo, mesmo sabendo que Jesus Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro. Muitos estudiosos, biblicistas, teólogos já tentaram descobrir o dia, o mês, o ano em que Jesus Cristo veio ao mundo. Só sabemos através das Escrituras que, ao se cumprir o tempo de Deus, porque Deus tem o tempo dele, não é igual ao nosso, ele enviou o seu Filho em forma de carne. E o Verbo se fez carne, como diz o evangelista, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Um texto muito profundo que nós devemos fazer uma exegese é Isaías 59, quando fala da ira de Deus. Ali o profeta revela Deus irado com a humanidade porque não obedecia os mandamentos dele, não fazia a sua vontade. Então Deus, Criador de todas as coisas, criou o homem à sua imagem e semelhança, está lá no Gênesis, e Deus escolhe uma pessoa segundo o seu coração, Abraão, para ser uma bênção às nações. E de Abraão nasce Isaac, e de Isaac nasce Jacó. Como diz Paulo, embora os dois gêmeos, Esaú e Jacó, não tivessem cometido nenhum pecado, Deus escolheu Jacó e colocou o nome dele de Israel, nome de uma nação. E essa nação era para ser uma bênção, divulgar, influenciar as nações pagãs a se converterem, a adorarem o único Deus. E acabou que Israel profanou esta aliança. Israel passou a buscar outros deuses, a consultar os mortos, o caso de Saul, e se enveredou por um caminho de opulência, de vaidade, de orgulho, por ser uma nação abençoada. Nós vemos isso na figura de Raabe, que era uma prostituta lá em Jericó, e quando os espias enviados por Josué foram até lá para espiar a terra, ela disse: eu sei que vocês são espias do povo de Israel, e eu tenho ouvido falar do vosso Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso, que atravessou Moisés pelo Mar Vermelho, que sustentou vocês no deserto, milagres, água correu da rocha, carne surgiu no meio do tempo, e ele os alimentou com o maná, que caía todos os dias, todas as tardes. E então Deus era temido, esse povo era temido. Mas quando Raabe se converte e casa com um da tribo de Judá, se não me engano, ela se casou com Naasson, que é da descendência de Judá. Judá é um dos filhos de Jacó. Então ela exalta esse Deus que nós adoramos, esse Deus que nós profetizamos como Jesus Cristo, o seu Filho que veio em carne. E por que Jesus Cristo veio em carne? Porque ele tinha que nascer de mulher. Jesus Cristo não podia vir, já vi, não sei se é Strong, que ele vai dizer, olha, Jesus Cristo não podia vir como uma pedra, Jesus Cristo não podia nascer como
um elefante, um rinoceronte. Jesus Cristo não podia vir como veio essa lenda do super-homem que aparece lá o menino. Não. Jesus Cristo tinha que vir como homem, se encarnar, como diz Hebreus, assim como os filhos participam da carne e do sangue, Jesus Cristo também participou da nossa carne e do sangue para que pudesse morrer, porque ele era Deus, não podia morrer. Ele é a origem da vida, é a fonte da vida, então não podia morrer. Então ele se fez homem, ele se encarnou e participou da carne e do sangue para morrer na cruz e pagar o preço da justiça de Deus. Nenhum homem poderia pagar o preço da justiça de Deus. Por isso que Paulo vai dizer que a justiça de Deus foi cumprida em Jesus Cristo. Ele cumpriu toda a justiça e foi condenado à morte, porque a lei condena, a lei não salva. Por isso é que Paulo vai dizer, pela graça sois salvos mediante a fé em Cristo, no sacrifício de Cristo, o sacrifício expiatório, o sacrifício substitutivo, aquilo que os hebreus faziam, sacrificava uma ovelha, um bode, derramava o seu sangue lá naquela placa de ouro que se chamava, esqueço o nome, expiatório, lá no templo, no santíssimo lugar. Então o sangue daquele bode, daquele bezerro era derramado lá. E a glória de Deus, o fogo de Deus aparecia e sugava aquele sangue inocente como oblação, como sacrifício, como pagamento dos pecados. Mas Hebreus vai dizer que sangue de touro, sangue de bezerro ou de uma novilha vermelho jamais santificaria o povo, jamais apagaria os pecados. Então, Isaías 59 vai trazer essa questão de Deus condescendendo com o homem, o Deus Todo-Poderoso que podia acabar a humanidade com o sopro da sua boca, né? Eu recebi um comentário hoje no meu Facebook de uma pessoa, porque o assunto era essa questão bolsonarista, né? Ah, ele é um genocida, matou 700 pessoas. E eu dizia, nenhum homem pode trazer doença ao ponto de matar 700 mil pessoas, 5 mil, somente Deus. Deus disse que castigaria a humanidade com fome, com peste, com doença, com pestilência. Nós vemos isso no livro de Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Juízes, Crônica, Deus sempre trazendo a morte como castigo pelo pecado do homem, pela idolatria do homem. Então, Deus, quando Davi peca na questão de Batseba, o adultério, e Deus disse, eu não vou te matar, Davi, mas eu vou matar o teu filho, inocente. Então, o filho de Davi com Batseba devia ter uns 2 anos de idade. E Deus disse, eu vou matar ele no teu lugar. E Davi passou 7 dias sem comer, sem beber, sem tomar banho, trancado no seu quarto. E então, depois de 7 dias, ele ouviu rumores, as pessoas dizendo, por que Davi ainda está jejuando? Por que Davi... Aí Davi viu que o menino tinha morrido, foi lá, tomou banho, colocou perfume e pediu comida. E os seus súditos, mas rei, o menino acabou de morrer, aí você... Olha, enquanto ele vivia, eu intercedia por ele, mas depois que ele morreu, Deus o levou... Então, eu é que vou morrer e vou até ele, ele não voltará até mim. Então, depois de morrer, como diz a Bíblia, depois da morte vem um juízo, né? Ao homem está ordenado morrer uma vez, depois disso o juízo. Então, se você pensa que vai receber perdão através de Nossa Senhora, através de outros deuses, jamais, jamais. Só no sangue de Jesus temos o perdão dos nossos pecados. Pedro vai dizer lá em Atos que não há nenhum nome dado nos céus, nem na terra abaixo dos céus, pelo qual
havemos de ser salvos, somente pelo nome de Jesus. Paulo vai dizer que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então, Deus, o próprio Deus se fez carne, se fez homem, se fez maldição, por isso morreu, por isso foi crucificado e ressuscitou e venceu a morte, né? Derrotou Satanás, que tem o poder da morte. E nós podemos ver que só Deus pode infundir doenças no homem. Então eu respondi a esta pessoa, citava o livro de Apocalipse, quando ali Apocalipse 21, 22, ou antes, 17, João vai dizer que Deus vai soltar 4 anjos perversos. São 4 anjos de Satanás, espíritos de morte, que vão matar 1/3 da população global. Se hoje nós temos 8 bilhões, então eu já disse isso, divida 8 por 3, você vai obter 2,5. 2 bilhões e meio de pessoas vão morrer. Então eu citava a questão de Davi, quando pecou fazendo censo e Deus matou 70 mil homens. 70 mil homens inocentes Deus matou através da doença, porque Deus tinha mandado Davi escolher. Escolhe agora, Davi, 3 anos de guerra, 3 meses, aliás, 3 anos de fome e peste, né? 3 anos de fome, de seca, 3 meses de guerra, tu fugindo dos teus inimigos, ou 3 dias, 72 horas de doença, de Covid-19, por exemplo. E Davi então achou que 3 dias passaria rápido, então ele disse, caiamos na mão de Deus, eu escolho 3 dias. E durante 72 horas, Deus matou 70 mil homens inocentes. E Davi chorou, rasgou suas vestes, se vestiu de saco, cobriu-se de cinza e clamou, Deus, não mata esses homens inocentes, fui eu quem pequei. Então mata a mim, que eu que pequei. E Deus então para aquela mortandade em Jerusalém, em Israel. Mas 70 mil homens morreram, mais de 5 mil pessoas morreram no deserto por causa da desobediência em Massá e Meribá. Moisés morreu por causa da sua desobediência. Arão morreu por causa da sua desobediência. Tantos morreram, querido, por causa... Ananias e Safira morreram porque... A questão ali, muitos acham, é porque eles não deram o dízimo. Não, eles deram, só que eles mentiram. O dízimo era 10% de 200, era 20. Mas ele tinha prometido dar todo o dinheiro. E Pedro disse, quanto foi que tu vendeu a fazenda? Foi 200? Foi. Então, tu podia ficar com ele, o dinheiro é teu, a fazenda é tua. Agora, já que você vai dar, você disse que ia dar para Deus, você tem que dar. Então você mentiu a Deus, então por isso você vai morrer. Então Ananias e Safira morreram por causa da mentira. Não foi porque não deu dízimo ou deu dízimo errado, não, porque ele mentiu. Eles mentiram. Então, meus queridos, Deus matou 185 mil soldados de Senaqueribe em uma só noite. Sabe-se lá quantos mil morreram lá no vale de Josafá, quando Josafá se pôs de pé, né? Quantos morreram ali por causa da incredulidade? Porque o homem quer viver a sua bel maneira. O homem vira um ditador, o homem vira um egoísta, um avarento. Ele ama o dinheiro e amando o dinheiro ele se torna mesquinho, não distribui, não dá. Então ele se torna um comunista, um egoísta, né? Um ditador. É o que está acontecendo hoje no Brasil. Eu assisti um vídeo de Charles Spurgeon, onde o comentarista dizia, olha, nós já estamos vivendo o prelúdio da grande tribulação. Olha para o Rio Grande do Sul. Já foi destruído 2 vezes. O Rio Grande do Sul foi destruído 2 vezes com água, muita água. Casas inundadas, pessoas morreram, sabe-se lá quantas morreram. Rio de Janeiro, né? E a seca? E se de repente lá vem uma seca, né?
Então nós estamos vivendo esse tempo de juízo. Pedro vai dizer que o juízo começa pela casa de Deus. Leia a primeira epístola de Pedro, acho que capítulo 2, Pedro vai dizer, porque o juízo de Deus é vindo e começa pela sua casa. Deus deixou seu povo Israel e o instituiu como família para ser bênção, para anunciar a graça, a lei, a justiça, mas o povo ficou egoísta. As igrejas hoje, irmão, estão se esvaziando, porque a igreja, ela quer viver de imediatismo, quer viver de dízimo, de dinheiro, não quer viver da graça, não confia mais na graça de Deus, na benevolência de Deus. Imagina, pessoas que querem ficar ricos da noite para o dia. Ah, é porque eu sou crente, eu dou o dízimo, Senhor, eu dou o dízimo todinho. Os fariseus diziam isso, dou o dízimo da enda, da hortelã. Então eu quero deixar um texto para vocês nessa tarde, que nós comemoramos ainda Natal. Eu sempre digo que Natal eu fico muito triste. Antigamente, quando eu era rapaz, adolescente, eu ficava eufórico, porque meu pai trazia presentes do Juazeiro, aquelas coisas bonitas, né, de Natal. Muitas pessoas iam lá vender aqueles bonequinhos, teimosinho, etc. E a igreja fazia uma árvore de Natal cheia de saquinho de bombons. Então eu queria ganhar um saquinho de bombons, né? E aquele drama dos Reis Magos, da Virgem Maria e José. Eu até cheguei a representar José no Natal lá em Boa Viagem. Eu fiz a figura do José. E acho que a irmã Marinalva, acho que é Marinalva o nome dela, fez a figura de Maria, viveu a figura de Maria. E nós fizemos aquele Natal, naquela época, eu não me lembro se foi 89, acho que foi no ano de 89, quando cheguei lá. Então, querido, as pessoas hoje ficam eufóricas com festas, bebidas, comida, foguetória, etc. E mal se lembra de Jesus, embora o aniversário de Jesus ninguém sabe, porque ele pode ter nascido no dia 1º de abril do ano 5 antes de Cristo. Segundo biblicistas, Jesus Cristo deve ter nascido no ano 5 antes de Cristo. Então, quando chegou no ano 5 da era de Cristo, ele já tinha 10 anos. Jesus Cristo viveu por volta de 33 anos, né? Morreu muito jovem, né? E Pedro vai dizer, vocês o mataram através de mãos iníquas, né? Então, Jó, todo mundo conhece a história de Jó, o livro de Jó. Ele se declara justo, santo, bom, distribui, dá presente, etc. E então ele fala da sua angústia no capítulo 30. Mas agora as pessoas riem de mim, de menos idade do que eu, pessoas mais novas do que eu, riem de mim, cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho. De que também me serviria a força das suas mãos, força de homens cuja velhice esgotou-lhes o vigor. Então ele fala da sua angústia, ele chega a dizer assim, porque eu sei que me levarás à morte. Ele está falando para Deus. Eu sei que tu vai me matar, que tu vai me levar à morte, à casa do ajuntamento destinada a todos os viventes. Porventura não chorei sobre aquele que estava aflito, ou não se angustiou a minha alma pelo necessitado, né? Então Jó ficou magro, enegreceu, ele disse, a minha carne enegreceu, a minha pele está só os meus ossos estão queimados de calor, estão à vista. Então Jó faz uma declaração de inocência, que é inocente, etc. Então ele põe a culpa em Deus, ele quer culpar a Deus. E então Eliú vai responder a ele, né, por causa desta ironia de Jó. E no capítulo 32,
Desculpe aí, meus queridos, acho que houve algum empurrão, alguma mão estranha empurrando, né? Então Eliú diz assim, no capítulo 33, Eliú apresenta o seu caso contra Jó. O Espírito de Deus me fez e a respiração do Todo-Poderoso me deu vida. Então veja, o profeta Zacarias vai dizer que é Deus quem cria o Espírito dentro do homem. Nós somos alma vivente, alma que se reproduz, mas temos um Espírito eterno que não morre, que nos foi dado por Deus. E como disse Salomão, o pó volte à terra e o Espírito a Deus que o deu. Então, o meu Espírito vai voltar para Deus. O destino do meu Espírito está nas mãos de Deus, de Jesus Cristo. Se você acreditar na obra de Jesus Cristo, se você confiar nele, se você se entregar a ele, você será ressuscitado, como diz Paulo lá aos Romanos. Se o Espírito de Deus que ressuscitou a Jesus Cristo habita em você, esse mesmo Espírito vivificará os nossos corpos mortais. Então, Cristo vivificará o meu corpo mortal. Eu vou morrer com Cristo, eu confio nele, eu espero nele. Então, eu tenho fé, tenho esperança. E vou morrer nele e vou ressuscitar para ele e com ele. Então, ele diz aqui, então é Deus que nos faz e nos dá a respiração, o fôlego. Então ele diz, eis que vim de Deus como tu, do lado também eu fui formado. Então ele diz, eu também vim de Deus igual a você, meu irmão. O meu espírito veio de Deus, o meu fôlego veio de Deus, né? Claro que através das nossas mães, dos nossos pais, né? Então, na verdade, tu falasse aos meus ouvidos e eu ouvi a voz das tuas palavras. Limpo estou, sem transgressão, puro sou e não tenho culpa. Eis que ele acha contra mim ocasiões e me considerou como seu inimigo. Então, Eliú está trazendo aqui a acusação de Jó contra Deus. Jó dizia, olha, Deus procura uma ocasião para me considerar culpado. Então ele diz, eis que nisto respondo, não foste justo, porque maior é Deus do que o homem. Por que razão contendes com Deus? Porque ele não dá contas de nenhum dos teus feitos. Porque ele não dá conta de nenhum dos teus feitos. Antes, Deus fala uma, duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Deus fala em sonhos, Deus fala em visões de noite, quando cai sono profundo, né? Justamente para apartar o homem do seu desígnio mal, né? Da sua soberba, livrar ele da sua soberba, para desviar a sua alma da cova, né? Da sepultura. Mas o que eu acho mais interessante na palavra de Eliú, quando ele diz para Jó, e quero que você atente para isso, se você está ouvindo, se você ouvir, Eliú vai dizer assim, olha, pelo que vós, homens de entendimento, de sabedoria, escutai-me, longe de Deus a impiedade e do Todo-Poderoso a perversidade. Ou seja, eu dizia, Deus matou 70 mil homens inocentes de Davi. Deus matou 185 mil soldados de Senaqueribe. Deus matou Moisés, Deus matou Arão por causa do seu pecado, porque Deus mandou Moisés falar a rocha, ele bateu. E Moisés e Arão porque fez o bezerro de ouro. Então Deus matou. Mas Eliú diz, longe de Deus a perversidade. Deus não é perverso, jamais. Deus é justo. A justiça de Deus é inerente ao seu amor. Ele nos ama. Existem muitas bíblias, eu não gosto desse verbo, odiar, porque muitos biblicistas colocaram, Deus odeia o pecado e ama o pecador. Não, Deus não odeia. Deus condena. Deus não aceita. Deus abomina. Ódio não.
No coração de Deus não há ódio, no coração de Deus há justiça e amor, bondade, misericórdia. Então, a justiça de Deus é que nos traz o castigo, querido. Justiça é dar aquilo que a pessoa merece, aquilo que lhe é devido. Se você é pecador, você deve morrer. Porque a palavra de Deus diz, toda alma que pecar, esta morrerá. Quando Deus disse a Adão e a Eva, não coma deste fruto, porque no dia que comerdes certamente morrereis. Então, tinha que morrer, é justiça. Isso é justiça de Deus. Ah, mas Deus não perdoa? Perdoa, mas não inocenta o culpado. A palavra de Deus diz assim, Deus perdoa os nossos pecados, mas Deus não inocenta o nosso pecado. Somos culpados diante de Deus. Somos culpados pela sua morte. Por isto, Cristo se fez maldição por mim. Ele se fez culpado. Ele morreu por minha culpa, para apagar os meus pecados, para riscar a minha dívida. Eu sou culpado. Mas eu acredito na justiça de Deus, que em nome de Jesus, ele me levará para os céus, porque Jesus Cristo morreu por mim, né? Como ele disse aquele ladrão hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então Eliú diz assim, né? Na verdade, Deus não procede impiamente, o Todo-Poderoso não perverte o juízo. Ele cumpre a justiça. Eu assisti um vídeo que um irmão mandou, onde o camarada dizia que Jesus Cristo enfraqueceu a lei. Que heresia. E não é heresia do tamanho, nem sei dizer. Cristo não enfraqueceu lei coisa nenhuma. A lei é santa, pura e boa, como diz Paulo. Cristo cumpriu a lei. Cristo cumpriu totalmente a lei. Então ele não enfraqueceu a lei. A lei continua forte. A lei continua valendo. Só que eu não preciso cumprir a lei porque Cristo já cumpriu por mim. Aí você dirá, então eu posso pecar? Não. Negativo. Eu não preciso cumprir a lei, mas a lei do amor. Então eu vivo pela graça, eu vivo na fé em Cristo, eu ando na luz, então eu faço a vontade dele. Então, ele cumpriu a lei no meu lugar. Eu não preciso cumprir a lei de guardar o sábado, de não comer carne de porco, etc. Nada disso me condenará, certo? Então, Eliú diz assim, olha, quem é que dispôs todo mundo? Se Deus pusesse o seu coração contra o homem, imagina se Deus dissesse assim, eu vou destruir toda a humanidade e colocar no inferno. Deus estaria cometendo injustiça? Não. Porque é o que nós merecemos, é o inferno, querido. É a morte. Então Deus jamais seria injusto. Quando Deus infunde uma doença, uma praga, para matar muitas pessoas, Deus está provando, Deus está castigando, Deus está açoitando, diz Hebreus, porque Deus açoita. Qual pai não açoita o filho, não disciplina o filho? Açoitar aqui não é espancar até a morte. Não. É disciplinar. É mostrar que a pessoa está errada e precisa ser corrigida. Então ele diz, se Deus resolvesse no seu coração se voltar contra o homem e eliminá-lo como eliminou os anjos, como diz lá Judas, Pedro, porque Deus não poupou os anjos que pecaram e o acorrentou ou os condenou às prisões eternas, à eterna escuridão. Os espíritos malignos, os anjos de Satanás hoje, vivem aprisionados no seu éter, no etéreo espiritual. Eles agem através de um corpo. Você vê que quando Jesus Cristo chega em Gadareno e vê aquele homem, embora acho que Marcos, Mateus
diferem. Um diz que é um homem, outro diz que são dois homens. Mas ali, aquele homem estava endemoniado. E sabe o que aconteceu? Eles disseram, não, Senhor, não nos atormenta agora não. Não chegou o tempo ainda não. Deixa nós entrar naqueles porcos. E então Jesus disse, entre. E eles entraram nos porcos, os porcos caíram no mar e morreram. Então, para terminar, ele diz aqui, Eliú, se Deus resolvesse recolher para si o seu espírito e o seu fôlego de vida, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria ao pó. O homem não seria nada. Se Deus resolvesse exterminar, como muitas pessoas dizem, olha, o homem é pó, morre, acabou. Não, nós temos um espírito. Zacarias capítulo 1, é Deus quem cria o espírito do homem dentro dele. Eu tenho um espírito, o meu espírito voltará para Deus. O pó voltará para a terra, será consumido, mas o espírito voltará para Deus. Então, saiba, meu querido, minha querida, que Deus é justiça. Ele é amor, mas ele é justiça. Não confunda amor, bondade, misericórdia com justiça. Porque aquilo que você plantar, você vai receber. O homem que plantar maldade vai colher maldade. O homem que praticar perversidade vai receber perversidade. O homem que praticar injustiça, ele vai ser condenado pelos atos de injustiça que cometeu. Então que você saiba que nós somos seres espirituais vindo de Deus, que nos deu fôlego de vida através de nossos pais. Que Deus te abençoe.